TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Sejam muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tem também nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação. Ontem choveu forte em Petrópolis, mas não só aqui na cidade imperial. Em outras cidades aqui da região também choveu forte. Não só do estado do Rio, mas, por exemplo, Juiz de Fora também choveu forte e houve alagamentos por lá também. E hoje em Petrópolis, depois da chuva e de várias áreas alagadas aqui na cidade imperial, o dia amanheceu assim. Céu fechado, nublado, mas parece que pode abrir sim. A Defesa Civil já tinha alertado, da possibilidade de chuva forte e a gente vai trazer todos os detalhes já, porque teve aquele apito sonoro nos celulares em Petrópolis, ruas alagadas e muito mais. Mas hoje em Petrópolis o dia nasceu assim. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Pedidos de Carteira Nacional de Habilitação quadruplicaram após mudanças nas regras. Você vai ver que fevereiro começa com um novo episódio de chuvas no Sudeste. Governo do Estado envia maquinário para cidades afetadas pelas chuvas na região serrana. E você vai ver também que CPTrans realiza operação para coibir transporte clandestino de passageiros. 4 motocicletas são apreendidas na Paulo Barbosa e 6 vans foram autuadas. E mais, Coral de Petrópolis retoma atividades em 2026 e abre inscrições para novas vozes. Agora, no Correio Serrano na TV. Começamos então esta edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas. Aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos ver o que é destaque na nossa primeira página. Na linha vermelha, STJ decidiu. Graciosa condenado a 13 anos em regime fechado e perda do cargo no TCE. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E outro destaque aqui da nossa primeira página, consignados fantasmas, toda a Bahia. Exclusivo, o caso dos professores do governo do estado da Bahia que se tornaram vítimas de empréstimos consignados fantasmas no esquema forjado por Augusto Lima no Cred Sexta, usados na negociação do Banco Master com BRB, não se resumem somente à cidade de Vitória da Conquista. Espalha-se por toda a Bahia. Atingiu mais de 100 professores. Esse é destaque da página 6 e também da nossa página 5. E o governo está dividido sobre vetos aos exageros salariais do Congresso. Pois é, gente, Congresso Nacional ali, colocando a mão mais uma vez no nosso bolso, aumentando os próprios salários deles, e dos servidores. Vamos para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá no Petropolitano. Pré-carnaval acende alerta para estoques de sangue. Olha só, gente, estoques dos tipos sanguíneos O positivo
e O negativo estão abaixo da meta. Então, com a proximidade das festas aí de carnaval, os estoques estão novamente em estado de alerta. Tradicionalmente, este é um período marcado por queda significativa nas doações, não só nesse período de carnaval, mas todo o período ali de festas que as pessoas vão viajar. Então, diminui o número de doações, né? Reflexo aí do feriado. Então, o Banco de Sangue do Santa Teresa registra estoques de cerca de 50% abaixo do nível ideal. Então, eles pedem, se você puder doar antes do carnaval. É um gesto que salva vidas. A gente tem a reportagem completa aqui no nosso jornal. Temos ali nas Petropolitanas, Prefeitura não tem recursos para comprar materiais. Confirmação foi encaminhada à coluna, a gente deu essa reportagem ontem. E o que acontece? A Prefeitura de Petrópolis, ontem durante o dia, informou a coluna Petropolitanas que não possui recursos para aquisição de material escolar para a rede pública de ensino. A informação foi confirmada após o Correio questionar a Secretaria de Educação sobre a decisão da Justiça, que obriga o município a distribuir o material aos alunos. Segundo a Prefeitura, abre aspas, devido à calamidade financeira em que o município se encontra, a Secretaria de Educação não dispõe de recursos orçamentários para distribuição de uniforme aos alunos neste período letivo. A administração municipal precisa respeitar os limites legais do orçamento público e garantir equilíbrio fiscal, além de preservar a continuidade de serviços já em execução, cita a nota. E aí, olha só, tratativas, ainda tem mais um pedacinho da nota aqui, abre aspas, em relação ao material escolar, a Secretaria de Educação está em tratativas com o Ministério da Educação para aderir a uma ata de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A medida busca viabilizar a aquisição dos itens de forma regular, com segurança jurídica e economia de recursos. O calendário de entrega será definido após a formalização da adesão a essa ata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a conclusão dos procedimentos administrativos necessários. Então, tá aí a resposta da Prefeitura de Petrópolis em relação à questão da Justiça, que determinou que a Prefeitura deveria comprar aí material escolar, uniformes para os alunos ainda nesse período de 2026. E tem muito mais no nosso jornal, mas a gente vai falar que ontem choveu bastante em Petrópolis, não só na cidade imperial, mas em áreas próximas à nossa cidade, aqui no estado do Rio, Minas Gerais, como ali em Juiz de Fora, que é próximo, bem próximo aqui em Petrópolis. Lá também várias ruas ficaram alagadas, aqui em Petrópolis. E fevereiro começou com atenção redobrada para o tempo em Petrópolis. Um novo episódio da zona de convergência do Atlântico Sul voltou a se organizar sobre o país e já provoca chuva mais frequente em várias regiões do Brasil. Aqui no estado do Rio, a região serrana está entre as áreas de maior preocupação. O mês de fevereiro começou sob a influência de um novo episódio da zona de convergência do Atlântico Sul, um dos principais sistemas responsáveis pelas chuvas persistentes no verão brasileiro. Desde o último domingo, um corredor de umidade se formou sobre o país, atravessando a região norte, passando pelo centro-oeste e alcançando o sudeste. Esse padrão atmosférico favorece a formação de extensas áreas de instabilidade, o que aumenta o risco de chuva forte, recorrente e de transtornos associados. Em razão da atuação de sistemas de baixa pressão e a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS, estamos sob vigência de aviso meteorológico. No estado do Rio de Janeiro, a atenção é redobrada para a região serrana. Em Petrópolis, a Defesa Civil emitiu um aviso meteorológico por causa da atuação desse sistema. A previsão é de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, em função desse sistema, são esperados acumulados pluviométricos elevados.
Vale lembrar que o aviso meteorológico vale até o meio-dia de sexta-feira. Em caso de ventos fortes, feche bem as portas e janelas e evite ficar próximo de árvores. Se você mora em área de risco, fique atento aos sinais de instabilidade do solo. Não enfrente áreas alagadas ou inundadas e não permaneça em locais interditados. De acordo com a previsão, na quinta-feira, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia. Já na sexta-feira, a chuva deve se concentrar principalmente no período da tarde. Os autoacumulados de chuva podem causar inundações e alagamentos e aumentar os riscos de deslizamento de terra. Por isso, reforçamos a importância de acompanhar as atualizações e informações pelos canais oficiais da Prefeitura de Petrópolis e da Defesa Civil. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos alertas e evite áreas de risco, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa. Os moradores podem se cadastrar para receber alertas enviando uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199. As atualizações do boletim meteorológico também estão disponíveis no site da Prefeitura de Petrópolis. Com a atuação das ACAS, a recomendação é de atenção redobrada nos próximos dias. E em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil através do número 199. Pois é, por exemplo, ontem à noite nós recebemos 2 alertas, aquele alerta Cell Broadcast que fica apitando no celular. O primeiro, às 11h26 da noite, ali um alerta extremo, a Defesa Civil falando de alto risco geológico. E logo depois, deixa eu pegar aqui que saiu aqui do celular, e logo depois a gente recebeu um outro alerta, às 11h42, dessa vez, alerta severo, Defesa Civil falando de risco de inundação ao longo do centro histórico. A gente sabe ali que a Coronel Veiga com certeza encheu e a gente vai falar já mais sobre isso, mas recebemos 2 alertas, um extremo para risco geológico no Quitandinha, e alerta severo, risco de inundação ao longo do centro histórico. E o governo do estado do Rio enviou 18 maquinários para os municípios de São Sebastião do Alto, Cantagalo e Sumidouro, em razão das fortes chuvas que atingiram a região serrana na noite de terça-feira. Vamos conferir. A cidade de São Sebastião do Alto chegou a decretar estado de emergência e um gabinete de gerenciamento de crise foi instituído. Como apoio, o governo do estado do Rio de Janeiro enviou 3 retroescavadeiras e 3 caminhões, além do auxílio técnico de um engenheiro e de um geólogo. Como apoio, o governo do estado do Rio de Janeiro enviou 3 retroescavadeiras e 3 caminhões, além do auxílio técnico de um engenheiro e um geólogo, para dar suporte às ações voltadas à liberação de acesso e mitigação dos impactos das enxurradas. A situação é bem crítica aqui no nosso município de São Sebastião do Alto. E a gente vai buscar aí as autoridades aí máximas aí para a gente conseguir solucionar, conseguir maquinário para atender toda a nossa população da zona rural. Em Cantagalo, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas, foram disponibilizadas 3 retroescavadeiras, 3 caminhões caçamba e uma máquina utilizada para nivelar ruas. Inclusive, em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o impacto da força da chuva. Além de Cantagalo e São Sebastião do Alto, a cidade de Sumidouro recebeu 3 caminhões e 2 retroescavadeiras. No Médio Paraíba, toques de alerta de chuva foram acionados no município de Barra do Piraí. Em Japeri, na Baixada Fluminense, vias chegaram a ficar alagadas. E em Mendes, no sul fluminense, houve deslizamentos de terra. A previsão é de altos acumulados de chuva em todo o estado nos próximos dias. De acordo com o CEMADEM do estado, a passagem de uma frente fria pelo oceano vai oferecer a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, o que deve manter o tempo instável até segunda-feira. A tendência é de pancadas de chuva a qualquer momento do dia, de intensidade moderada a forte e pontualmente muito forte, acompanhada de raios em todo o estado do Rio de Janeiro. Também são esperadas ocorrências de rajadas de vento moderadas a forte.
E a Defesa Civil de Petrópolis, ela enviou um boletim agora de manhã cedo, né, o primeiro boletim de hoje, falando da chuva forte de ontem. E nós tivemos 7 ocorrências registradas, mas daqui a pouco a gente vai mostrar todas essas ocorrências para vocês, vídeos também das ruas alagadas aqui em Petrópolis. Já já a gente fala mais sobre esse assunto. Agora a gente fala que a empresa Fácil Transportes e Turismo e a Única Petrópolis esclareceram que não haverá aumento na tarifa das passagens referente ao valor atual do pedágio. O esclarecimento ocorreu após a publicação de uma reportagem do Correio Petropolitano devido a uma portaria do Detro publicada no Diário Oficial do Estado do Rio do dia 21 de janeiro de 2026. Vamos entender agora. Apesar da portaria autorizar as empresas de transporte intermunicipal a repassarem o valor correspondente ao pedágio pago durante as viagens intermunicipais no estado do Rio de Janeiro aos usuários, a empresa Fácil Transportes e Turismo, a existência da portaria foi comunicada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do estado do Rio de Janeiro, após um pedido de esclarecimentos feito pelo jornal Correio Petropolitano. Na ocasião, o jornal questionou se alguma empresa havia comunicado ao Detro uma cobrança de valor adicional referente aos pedágios, diante das informações contidas na publicação da Portaria 1950 de 2025, e, em caso positivo, quais seriam essas empresas. Em resposta, o Detro informou que até aquele momento haviam sido feitos 2 pedidos de alteração do valor da tarifa em razão do reajuste do pedágio, os quais estariam em análise pela equipe técnica do órgão, sendo eles um da empresa Fácil Transportes e outro da Única Petrópolis LTDA. Com base nesta resposta oficial, o jornal noticiou a existência desses pedidos protocolados junto ao Detro. Em uma manifestação posterior, as empresas esclareceram que o aumento da tarifa dos pedágios não depende de uma autorização prévia do Detro, por não significar um aumento direto nas tarifas dos ônibus intermunicipais. De acordo com o esclarecimento encaminhado à reportagem, o valor do pedágio só poderá sofrer alterações caso as concessionárias responsáveis pelas praças promovam reajustes para mais ou para menos nos preços atualmente cobrados. Assim, as empresas reforçaram que não haverá aumento no valor do pedágio repassado aos passageiros neste momento, mantendo-se os valores já praticados nas linhas intermunicipais operadas. E agora a gente fala de oportunidade, porque a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo novas vagas de trabalho por meio do balcão de empregos. Ao todo, são quase 300 vagas disponíveis para essa semana. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, oferece até a próxima sexta-feira, dia 6 de fevereiro, 297 oportunidades de trabalho. As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. São mais de 90 oportunidades que não exigem experiência, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. Entre as funções disponíveis estão agente de prevenção patrimonial, ajudante de açougueiro, ajudante de pizzaiolo, aprendiz, atendente de cafeteria, auxiliar de serviços gerais, tanto para ensino fundamental quanto médio, balconista de padaria, cozinheiro de restaurante, leiturista, manobrista, operador de caixa, operador de loja, repositor de hortifruti, repositor de mercadorias, serralheiro e vendedor. Os interessados devem realizar o cadastro do currículo exclusivamente pelo site da Prefeitura de Petrópolis em www.petrópolis.rj.gov.br. Todas as vagas disponíveis você encontra em nosso site em correiopetropolitano.com.br. E o governo do estado divulgou na última segunda-feira mais de 2.500 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Há oportunidades nas regiões Metropolitana, Médio, Paraíba e também aqui na região serrana. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, captou 844 oportunidades de trabalho com carteira assinada nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana.
Para o estudante que procura por estágio ou quer ser um jovem aprendiz, o Centro de Integração Empresa-Escola oferece 1.708 vagas. Na região metropolitana, estão concentradas quase 83% das vagas. São 699 posições, entre as quais 132 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lanchonete, operador de lojas e operador de supermercados, com remuneração que chega a 2 salários mínimos. Na mesma região, também há vagas com remuneração de até 4 salários mínimos para vidraceiro e gerente de farmácia, além de oportunidades para motorista carreteiro, técnico em segurança do trabalho, serralheiro e auxiliar do almoxarifado, cujos salários oferecidos ficam em R$ 3.200 a pouco mais de R$ 4.800. Para quem busca emprego na região Médio Paraíba, há 47 oportunidades com salário médio de R$ 3.200 e exigência do ensino fundamental completo. Já na região serrana, a captação de vagas reuniu 98 posições em Teresópolis, entre as quais de auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. A remuneração média está entre cerca de R$ 1.600 e aproximadamente R$ 3.200. É necessário ter experiência anterior. A Secretaria lembra que é importante manter o cadastro e o currículo atualizado no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontradas no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que SUS oferece vacina contra bronquiolite para bebês prematuros. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego.
resultado de exames, são mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E a partir deste mês, bebês prematuros e com comorbidades poderão receber vacina contra bronquiolite do SUS, o Sistema Único de Saúde. O equipamento oferecido amplia a proteção contra o vírus sincicial respiratório, a principal causa da doença. O Ministério da Saúde explica que o medicamento é um anticorpo monoclonal capaz de fornecer proteção imediata. Não há necessidade, nesse caso, de estimular o sistema imunológico do bebê a produzir seus próprios anticorpos. São considerados bebês prematuros aqueles nascidos com idade gestacional inferior a 37 semanas. Entre as comorbidades que atingem bebês de até 2 anos de idade são doença pulmonar crônica da prematuridade, cardiopatia congênita, anomalias congênitas das vias aéreas, doença neuromuscular, fibrose cística, imunocomprometimento grave de origem inata ou adquirida e síndrome de Down. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 300 mil doses já foram distribuídas para todo o país. Vale lembrar que o SUS já oferece a vacina contra o vírus sincicial respiratório para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, o que protege os bebês desde o nascimento. O vírus é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Em 2025, até 22 de novembro, o Brasil registrou 43.200 casos de síndrome respiratória aguda grave causados por VSR. Desses casos, a maior concentração de hospitalizações ocorreu em crianças com menos de 2 anos de idade, totalizando mais de 35.500 ocorrências, o que representa 82,5% do total de casos de SRAG por VSR no período. Como a maioria dos casos é decorrente de infecção viral, não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado apenas no tratamento dos sinais e sintomas que incluem terapia de suporte, suplementação de oxigênio conforme necessário, hidratação e uso de substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões. E as vendas de veículos novos começaram 2026 em leve queda na comparação com o ano passado. Mesmo assim, o total de emplacamentos mostra crescimento e indica resiliência do mercado, segundo o balanço divulgado pela FenaBrave.
As vendas de veículos novos no Brasil caíram 0,38% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, foram comercializados 170.500 unidades no período, considerando automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em relação a dezembro, a retração foi mais acentuada, de quase 39%, movimento considerado típico para o início do ano, influenciado pelo período de férias e pelo ritmo mais lento da atividade econômica. Já no total de emplacamentos, que inclui todos os segmentos, como automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários, o mercado apresentou um crescimento de 7,42% na comparação com janeiro do ano passado. Ao todo, mais de 366 mil veículos foram emplacados, mesmo com um dia útil a menos. Segundo o presidente da FenaBrave, o desempenho indica que o setor inicia 2026 com bases consistentes, apesar das dificuldades no ambiente de crédito impactado pelas taxas de juros elevadas. O melhor desempenho segue no segmento de motocicletas, que cresceu 17,49% na comparação anual. Em relação a dezembro, houve uma queda de 7,57%. A FenaBrave aponta que a alta é puxada pela demanda para serviços de entrega, pela busca por mobilidade individual e pela ampliação do uso do consórcio como forma de compra. Já o mercado de caminhões começou o ano em retração de 34,67% em relação a janeiro do ano passado. Segundo a entidade, o segmento ainda não reflete os efeitos do programa Move Brasil, que oferece crédito para a compra de caminhões, cuja recuperação deve ocorrer nos próximos meses. No segmento de automóveis e veículos leves, o desempenho foi considerado estável. Houve um crescimento de 1,64% na comparação com janeiro de 2025, mas queda de 39,17% em relação a dezembro. A FenaBrave destaca que o mercado segue sensível às condições de financiamento, mas mantém capacidade de sustentar o volume de vendas. Em contrapartida, os pedidos pela Carteira Nacional de Habilitação dispararam agora no início de 2026. Com as novas regras de emissão, o número de solicitações mais que quadruplicou em janeiro, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito. O número de novos pedidos de Carteira Nacional de Habilitação saltou de 369 mil em janeiro de 2025 para 1.700.000 em janeiro de 2026. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito e refletem os impactos do programa CNH do Brasil, que flexibilizou regras e reduziu os custos para a obtenção do documento. Desde dezembro, já foram registrados cerca de 3 milhões de pedidos de habilitação em todo o país, com quase 300 mil CNHs efetivamente emitidas após a mudança no sistema. Entre as principais alterações está a redução da carga obrigatória de aulas teóricas e práticas em autoescolas, além da criação da categoria de instrutores autônomos. Em janeiro, mais de 24 mil cursos práticos foram realizados por esses profissionais, a modalidade que passou a existir após a atualização das normas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Os cursos práticos tiveram um crescimento de 22%, passando de 328 mil para mais de 400 mil. Já os exames práticos aumentaram 11%, com mais de 323 mil provas aplicadas contra 291 mil no mesmo período do ano passado. O número de candidatos que concluíram os cursos teóricos também quadriplicou, saindo de 196 mil para mais de 824 mil, um aumento de 319%. Os exames teóricos acompanharam o movimento com alta de 32%, chegando a mais de 225 mil aplicações em janeiro. Segundo a Senatran, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. A expectativa é que as novas regras acelerem a regularização desses motoristas. E o Banco Central confirmou que deve iniciar o corte da taxa básica de juros já na próxima reunião do Copom, em março. Apesar disso, a instituição reforça que a política monetária seguirá restrita para garantir o controle da inflação.
O Banco Central confirmou que deve começar a reduzir a taxa Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, em março. A sinalização está na ata do Copom, divulgado na terça-feira. Apesar da expectativa de queda, a autarquia deixou claro que os juros continuarão em patamar restritivo e não indicou a magnitude do corte. Na última reunião, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano, nível mais alto desde julho de 2006, pela quinta vez consecutiva. Segundo o BC, o cenário de inflação mais baixa e os efeitos já observados da política monetária permitem discutir a calibragem dos juros, mas com cautela. De acordo com a ata, o ritmo e o tamanho do ciclo de cortes vão depender da evolução do cenário econômico e da confiança no cumprimento da meta de inflação, fixada em 3%, com intervalo de tolerância entre 1,5% e 4,5%. Para este ano, a projeção do mercado para o IPCA é de 3,99%, ou seja, dentro do limite estabelecido. O Banco Central destacou ainda que a decisão de manter os juros em níveis elevados está relacionada à resiliência de fatores que ainda pressionam os preços, especialmente o mercado de trabalho. A taxa de desemprego segue em patamares historicamente baixos, enquanto os rendimentos reais continuam crescendo acima da produtividade. Apesar disso, a autarquia avaliou que a atividade econômica vem mostrando moderação, com desaceleração mais evidente em setores sensíveis às condições financeiras, enquanto áreas ligadas à renda seguem mais resilientes. Para o mercado financeiro, conforme o Boletim Focus, a expectativa é de que a Selic caia para 14,5% ao ano já em março e encerre 2026 em 12,25%. E o governo do estado do Rio tem intensificado os investimentos na rede estadual de ensino com obras e ações voltadas à melhoria da infraestrutura escolar e à valorização da educação pública. As intervenções têm como objetivo garantir mais conforto, segurança e qualidade para alunos e profissionais da educação. Nesta gestão, mais de 850 escolas estaduais passaram por reformas, ampliações e melhorias estruturais em todo o estado. As intervenções incluem reforma geral de salas de aula, revitalização de quadras poliesportivas, trocas de piso, reparos estruturais e pinturas internas e externas com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e qualidade para alunos e profissionais da educação. Um dos principais avanços foi o investimento contínuo em climatização. Atualmente, quase 97% das escolas da rede estadual já contam com salas de aula climatizadas, o que contribui para a permanência dos estudantes em sala e para a melhoria do atendimento escolar, especialmente nos períodos de temperaturas mais elevadas. A gestão também tem fortalecido o modelo de escolas de tempo integral, onde os alunos permanecem na unidade do início da manhã até o final da tarde, com acesso à alimentação e atividades pedagógicas ampliadas. Para 2026, foram abertas 85 mil novas vagas nessa modalidade em toda a rede estadual. Outro destaque é a implementação de novos modelos de ensino, como as escolas de novas tecnologias e oportunidades, que contam com internet de alta qualidade, salas maker, louças digitais, impressoras 3D e soluções sustentáveis, como painéis solares, reuso de água e coleta seletiva. Também foram criadas unidades interculturais que oferecem ensino bilíngue e conteúdos culturais de países parceiros, apresentando índices elevados do IDEB acima da média nacional. No campo da valorização profissional, cerca de 10 mil professores tiveram a carga horária ampliada de 18 para 30 horas semanais, além da nomeação ou contratação de mais de 3.400 docentes. Já na alimentação escolar, o reajuste de 16,4% garantiu a oferta de 284 milhões de refeições por ano, mais nutritivas e equilibradas. Além disso, 19 milhões e meio de reais foram investidos em materiais escolares, livros e uniformes, com a entrega de mais de 778 mil kits completos aos estudantes da rede estadual. Com o fortalecimento das parcerias com os municípios, a gestão busca reduzir a evasão escolar e ampliar o sentimento de pertencimento da comunidade escolar, consolidando uma política educacional voltada para resultados e para o futuro da juventude fluminense. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais.
Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, realizou na terça-feira, uma operação de fiscalização de trânsito na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Na ocasião, 4 motocicletas foram apreendidas e 6 vans foram autuadas. A fiscalização aconteceu em parceria com a Polícia Militar e com o Detran. O objetivo foi coibir o transporte clandestino de passageiros e garantir a segurança viária. De acordo com a CPTrans, foram registradas 6 autuações a vans que circulavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro e sem autorização. Além disso, 4 motocicletas foram apreendidas por estarem sem a documentação obrigatória. Segundo a CPTrans, as operações integradas serão intensificadas em diferentes pontos da cidade, não se limitando apenas ao centro de Petrópolis. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E a gente fala ainda de trânsito porque as aulas da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis começaram ontem. A gente falou sobre isso aqui, com o retorno de mais de 37 mil estudantes distribuídos em 190 unidades escolares, incluindo 80 centros de educação infantil. Nesse primeiro dia do ano letivo, que foi ontem, o trânsito sofreu impacto, é claro, e já registrou um fluxo maior. Além da questão do trânsito, a gente falou da previsão, que não tinha previsão oficial para entrega de material escolar para os alunos, obrigação que está sendo cobrada judicialmente do município. Vamos conferir. Com o retorno das aulas, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou que vai intensificar a atuação das equipes de agentes de trânsito para orientar motoristas e pedestres em áreas com maior concentração de unidades escolares, como nas avenidas Ipiranga, Iqueller e Rua Santos Dumont, especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes. Alguns petropolitanos sofreram transtornos para se deslocar para o trabalho na manhã desta quarta-feira. É perceptível quando tem aula, o trânsito é muito mais encalacrado e quando a gente está nas férias, assim, tudo flui, tudo tranquilo. Piora, mas como eu ando bastante de moto, para mim não muda nada, né? O trânsito com certeza piora, né? Aumenta a quantidade de veículos aí no trânsito e atrapalha muito, né? Para a Luciana, a Rua Ipiranga é uma das mais afetadas com a volta às aulas. Ipiranga e a Imperatriz ali do Colégio Ipiranga e da Escola Americana, aquilo ali fica caótico, porque tem que parar na segunda fila para pegar as crianças, então... Passa muito perrengue? Muito, diariamente. Hoje mesmo eu já vou passar. Para os usuários do transporte público, a situação não é diferente. Com a volta do ano letivo, os ônibus ficam ainda mais lotados. Fica muito cheio, muito transtorno.
Fica muito cheio, muito bagunçado mesmo. Eu acho que o trânsito fica engarrafado, os ônibus andam cheios. Por enquanto está tranquilo, né? Mas vamos ver no caminhar depois do carnaval, que a maioria dos alunos agora, por enquanto, fica em casa. Não são todos que vão para a escola estudar. De acordo com a prefeitura, as escolas passaram por ações de organização e manutenção para receber os estudantes. Nos 3 primeiros dias de aula, as equipes gestoras vão ter flexibilidade para ajustes internos, como organização de turmas e atendimento às famílias. A Secretaria Municipal de Educação informou que a alimentação escolar está garantida desde o primeiro dia de aula e que há um cronograma de manutenção em andamento nas unidades. No entanto, não foi apresentada uma previsão para a entrega do material escolar, tema que é alvo de uma ação judicial em curso. Prometeram também que ia ter material escolar e tal, e nada também. Então, como eu disse, a gente lá em casa, então a gente sempre se organiza para fazer as coisas. Mas e quem não tem a possibilidade? Essa é a questão de tudo, né, irmão? É quem não pode fazer, como é que essa pessoa faz? Então é muito complexo isso, né? E a gente teve que arcar com tudo também, e a lista é até que pequena, né, perto de tudo que eles precisam na escola, né? A gente teve que arcar com tudo, mais uma vez, material aí mais de R$200, o básico. E os pais vão se apertando, né? A população vai se apertando aí, fazendo o que pode. A situação do material escolar é acompanhada pela Justiça. Uma decisão judicial publicada no dia 22 de janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis tem até esta quinta-feira, 5 de fevereiro, para apresentar a comprovação da compra dos materiais para o ano letivo de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz Carlos André Spilman, da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Petrópolis, e atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Caso a decisão não seja cumprida, o prefeito e a secretária de Educação podem ser multados por ato atentatório à dignidade da justiça. A ação prevê uma multa geral e pessoal de R$100 mil em caso de descumprimento. Além do material escolar, o município também é alvo de outra decisão judicial que obriga a distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede pública. Eu comprei agora até 2 camisas e deu R$100. É difícil, né? Tem calça, tem short, tem casaco. Então, assim, fica complicado pra gente. Muitos pais não têm condições de comprar, né? Eu tenho esse meu filho, tem um que tá entrando na creche esse ano, então vão ser 2 uniformes, né? Tudo em dobro. E aí as contas no início do ano ficam bastante apertadas. A gente tem que acabar deixando de pagar uma coisa ali, às vezes, para poder dar conta de comprar o uniforme, porque também não pode vir sem uniforme, né? A gente já se programou para isso. Mas a gente sabe que tem muita família que não tem essa condição. E aí, como é que faz? Como é que a gente faz? Como é que essas famílias ficam nessa incerteza? Em nota, a Prefeitura informou que, devido à calamidade financeira que o município se encontra, a Secretaria de Educação não dispõe de recursos orçamentários para a distribuição de uniformes para os alunos neste período letivo. A administração municipal precisa respeitar os limites legais do orçamento público e garantir equilíbrio fiscal, além de preservar a continuidade de serviços já em execução. Pois é, reforçando que em relação ao material escolar, a Secretaria de Educação de Petrópolis está em tratativas com o MEC para aderir a uma ata de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como eu falei lá no nosso primeiro bloco a respeito disso. E olha só, gente, agora a gente vai voltar a falar sobre as chuvas e quem tem as informações sobre o que aconteceu aqui em Petrópolis, porque Petrópolis registrou aí um dos maiores índices pluviométricos, é o nosso repórter Gabriel Toledo, que hoje ele não está na redação, ele está na rua e fala pra gente sobre essa questão. Bom dia, Toledo. Bom dia, Roberta, bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. De acordo com a Polícia, a Defesa Civil, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil, às 7 horas da manhã, foram 7 ocorrências registradas, entre pequenos deslizamentos, quedas de árvores e também avaliações de risco. A região do João Xavier, aqui em Petrópolis, registrou o maior índice pluviométrico da cidade, com 51 milímetros de chuva acumulados em apenas 1 hora. O volume foi registrado entre a noite levou o estágio operacional do município para atenção.
Durante a madrugada, como eu disse, foram registrados diversos pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade, como ali na rua Coronel Veiga, que é sempre um dos pontos mais afetados aqui na cidade. E é claro que a situação exigiu atenção redobrada na cidade. Foram enviados alertas para os celulares da população, sirenes foram acionadas em áreas de risco e pontos de apoio precisaram ser abertos para atender os moradores das regiões mais afetadas. Os alertas foram emitidos para risco de inundação do rio Piabanha e também para o risco geológico em bairros como Quitandinha e o João Xavier. E como eu repito aqui, em algumas vias, claro, como vocês estão vendo na imagem, elas chegaram a ficar alagadas por conta de toda essa chuva. E com a melhora gradual das condições meteorológicas, a Defesa Civil informou que os 6 pontos de apoio abertos durante a madrugada foram desmobilizados no início da manhã, agora por volta de 5h30. Mesmo com a redução da chuva, o município segue em estágio operacional de atenção. E é importante a gente reforçar aqui também que, em caso de emergência, o telefone é o 199. Agora falando sobre Teresópolis, onde foram registradas chuvas também, foram registrados 7 pontos de alagamentos na cidade. Na rua Alexandre Fleming, a rua Rui Barbosa, na Carmela Dutra, rua Nova Friburgo, rua Doutor Oliveira, rua Paraná e também na RJ 130, ou seja, 7 pontos de alagamento na cidade. E também a Defesa Civil de Teresópolis registrou 2 ocorrências, entre elas uma enxurrada na estrada do Salaco e um deslizamento de terra na estrada do Imbiú. E lá na cidade choveu bastante também, aqui em Petrópolis também, e foram registrados nas últimas 24 horas lá em Teresópolis cerca de 74,6 milímetros no pluviômetro que fica localizado no Caleme. Ou seja, muita chuva em toda a serra aqui da região serrana do Rio. Volto com você, Roberto. E vamos agora, na verdade, para a previsão do tempo. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta quinta-feira. Eu já adianto que quinta-feira será parecida com quarta-feira. Em Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus Celsius. Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens, passando a nublado, com chuva de manhã, tarde com temporal e noite chuvosa, e as temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus Celsius. E aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens, a nublado com chuva de manhã, tarde com temporal e noite chuvosa. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus Celsius. Agora partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e na parte da tarde. No período da noite pode ocorrer temporal. Os termômetros podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 28 graus Celsius. E para a gente finalizar a nossa previsão do tempo, a quinta-feira em Três Rios será de sol com muitas nuvens e o tempo podendo passar a ser nublado com chuva na parte da manhã, tarde com temporal e noite chuvosa. E os termômetros devem variar entre a mínima de 22 e a máxima de 27 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira. E ontem a gente falou muito sobre esse assunto, mas hoje a gente traz a reportagem completa com entrevistas, inclusive com os dois lados, porque uma audiência realizada na terça-feira, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, discutiu o pedido de despejo do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio, que está funcionando provisoriamente em um imóvel alugado ali na Monte Caseiro. Você lembra disso? Pois é, o município que devia valores ao dono do imóvel alegou que quitou as dívidas em atraso. Diante disso, o juiz Jorge Luiz Martins decidiu negar a liminar, garantindo o início das aulas na última quarta-feira. Ontem, o que aconteceu? Lá o prédio está funcionando normalmente com os alunos do liceu. Vamos conferir.
A audiência reuniu representantes do município e da empresa proprietária do imóvel onde funciona a escola. O processo trata de uma ação de despejo por inadimplência do contrato de locação que se estende desde o segundo semestre do ano passado. O acordo, firmado sem garantia, previa aluguel mensal de R$ 31 mil e tinha validade até dezembro de 2025. Com os atrasos nos repasses, a empresa proprietária acionou a justiça pedindo a desocupação imediata do imóvel. Durante a audiência, o município de Petrópolis informou que os aluguéis apontados como em atraso foram quitados, com pagamentos realizados às vésperas da sessão. A empresa proprietária do imóvel contestou a regularização, alegando ausência de juros, encargos e IPTU. Segundo a prefeitura, o aluguel referente a agosto de 2025 foi quitado em outubro e os valores dos meses de setembro a dezembro foram pagos nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Com isso, a defesa do município alegou que os débitos foram regularizados e que, portanto, a ação perdeu o objeto. Na ocasião, o município solicitou ainda um prazo de 24 horas para apresentar os comprovantes, mas o juiz Jorge Luiz Martins negou o pedido, determinando a entrega imediata da documentação. O município se encontra em dia com a obrigação basilar. De acordo com a defesa da locadora, em vez de regularizar completamente a dívida, a prefeitura fez um depósito de última hora e passou a alegar prejuízo aos alunos para tentar evitar a desocupação. O empresário responsável pela empresa locadora ressaltou ainda que houve tentativas de acordo em audiências de conciliação, mas que o município não resolveu os débitos, mantendo os atrasos de forma repetida. Não é possível a gente conceder um colégio da importância da tradição do Liceu Municipal e vocês tomarem uma providência de algum pagamento ou de uma renovação de contrato, que até agora não surgiu na mesa, ninguém falou nada, uma responsabilidade com 700 alunos, e a gente está aqui na véspera do início do ano letivo e nenhuma providência, eu não fui procurado por ninguém. A Secretaria Municipal de Educação informou que o imóvel abriga cerca de 700 alunos, do ensino fundamental ao médio, enquanto a sede principal da escola passa por obras, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026. A pasta destacou ainda a redução de contratos terceirizados com a empresa Capital Ambiental, responsável por profissionais como cozinheiros, auxiliares de serviços gerais, cuidadores e educadores da rede municipal. Segundo a secretária de Educação, Poliana Ferrares, havia cerca de 1.900 terceirizados no início da gestão, número que vem sendo substituído por concursados, o que reduziu o custo mensal de 8 para 7 milhões de reais e contribuiu para o reequilíbrio do orçamento. Foi mencionado ainda que para este ano está prevista uma nova licitação, com ampliação do uso de servidores concursados nas funções de educador e cuidador. A gente só precisa de tempo para a gente trabalhar e entender como a gente vai conseguir melhorar as coisas da nossa rede. Eu entrei em setembro e a gente já está conseguindo alcançar números muito expressivos. E a minha preocupação são 37 mil crianças. 37 mil famílias. Com a decisão, as aulas do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio acontecem normalmente a partir desta quarta-feira, em 3 turnos, enquanto o processo segue em andamento para análise de eventuais diferenças contratuais, sem risco imediato de despejo. Vale mencionar que, atualmente, a rede municipal atende cerca de 37 mil alunos em 190 escolas em Petrópolis. A defesa da empresa proprietária do imóvel enfatizou que os recursos do aluguel são verbas carimbadas, ou seja, sem possibilidade de haver outro destino para o dinheiro que não seja a quitação dos aluguéis. Tá aí, R$ 31 mil por mês de aluguel de um espaço, enquanto, olha, a obra lá no prédio original do liceu, ó, a passos miúdos, a previsão é só para setembro. R$ 31 mil todo mês sai do nosso bolso, Lembrando que esse contrato não foi feito nessa gestão.
foi feito na gestão anterior e a gente falou muito disso aqui, o absurdo que é pagar R$31 mil por mês de aluguel de um espaço. E a obra, nada, não saiu nem no governo passado e até agora, gente, final de 2026 só, ou seja, só para 2027 que os alunos vão voltar. É um absurdo, assim, com a cara do Petropolitano. E assim, infelizmente, a gente vai terminando o nosso jornal, mas amanhã estou de volta. Espero que com muitas notícias boas. E eu espero você amanhã às 7h30 da manhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.